Bom, então a questão agora é entendermos quais são as ferramentas que o sistema tem, quais são as ferramentas que o Sigma tem e o que nós conseguimos fazer, o que nós conseguimos realizar com essas ferramentas, né? Uma questão importante para que a gente entenda a aplicação dessas ferramentas é a gente entender um pouco mais a fundo o próprio funcionamento do sistema. Então, nós vamos aqui abordar alguns conceitos básicos, né, sobre a arquitetura de funcionamento de um sistema, o Sigma ou qualquer outro que utilize banco de dados, né, e nós vamos entender exatamente qual vai ser o nosso papel, né, como usuários avançados e o que nós vamos fazer, que vai ser um pouco diferente, né, e que vai retornar dados para a gente de uma forma mais dinâmica. Então, primeiro, o que é o sistema? O sistema é um aplicativo que ele gera dados, né, e ele guarda esses dados no banco de dados. O banco de dados é o próprio local que armazena essas informações. Bom, então é bem importante, né, diferenciar essas duas entidades diferentes. O sistema, o software, o aplicativo, é onde você digita e aí quando você clica, por exemplo, no botão salvar, ele manda para o banco de dados uma transação, né, ele manda um comando para o banco de dados que guarda aquela informação. E aí quando você vai ver um relatório, etc., o sistema manda diversas solicitações para esse banco de dados e ele responde com os dados que foram inseridos antes, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai descobrir formas diferentes de fazer solicitações de dados do banco de dados e trazer, na verdade, a informação que mais nos interessa. Então, existem algumas integrações que acontecem, né? O sistema para o banco de dados, quando a gente digita uma informação, ela vai para o sistema e quando a gente pressiona Enter, ele faz as validações que ele precisa fazer e manda isso para o banco de dados. Existem integrações que acontecem entre bancos de dados, né? Ou seja, quando eu faço uma alteração no sistema, o banco de dados pode estar programado para executar uma rotina, né? O nome dessa programação, o nome disso é uma trigger no banco, ele faz uma rotina que pode inclusive alterar o próprio banco de dados. E também a informação volta do banco de dados para o sistema ou para N sistemas, né? Então, essa é uma informação muito importante. Bom, então agora nós vamos ir para o assunto que vai ocupar bastante espaço dentro desse curso, que é a linguagem SQL, né? O que é SQL? SQL é Structured Query Language, né? É uma linguagem estruturada de consulta e ela serve para quê? Para a gente padronizar uma forma de consultar bancos de dados, mesmo que eles sejam diferentes. Mesmo que eu tenha um banco de dados Firebird, Oracle, se eu quiser perguntar para esse banco de dados quais são as minhas máquinas, a forma como eu faço isso é bem parecida, né? Então, por que é importante que o usuário avançado do Sigma saiba o básico disso? Na verdade, existe duas formas, né, que as empresas que criam sistemas, elas podem permitir o usuário acessar esses dados. Eles podem criar, por exemplo, relatórios gráficos que são estáticos, né? Ou seja, o gráfico relatório, para ele existir, para ele aparecer para o usuário, o próprio sistema monta essa query, né? Monta essa instrução para o banco de dados, perguntando, por exemplo, quais foram as OS ou quantas foram as OS concluídas no último mês. Aí o banco de dados responde um número, né? É mais ou menos isso que acontece. Mas também é possível que o próprio usuário crie essa instrução, crie essa pergunta para o banco de dados, né? Então, muitas empresas travam essa consulta do usuário para o banco de dados, acreditando que o usuário vá trazer danos para o banco de dados, porque também é possível fazer isso com a linguagem SQL. No curso avançado, nós vamos entender e aprender ferramentas básicas que existem, né, de consulta, e nós vamos entender, na verdade, como nós podemos resolver problemas reais, né, na nossa empresa, utilizando ferramentas desse tipo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, saber exatamente quantas OS eu tenho concluídas no meu banco de dados, né? Eu posso ir no Sigma, eu posso tirar um relatório quantitativo, posso fazer um gráfico e aquilo vai me aparecer, né?
Mas eu posso também, por exemplo, simplesmente fazer uma query no banco de dados que vai ter uma linha, né? E eu sei isso, né? Por exemplo, eu vou aqui abrir o Sigma, né? Aqui eu tenho o Sigma SQL e eu vou fazer, por exemplo, essa pesquisa, exatamente essa que eu falei. Eu vou contar quantas OS eu tenho concluídas. Tá? Bom, então eu escrevi aqui o meu código, né? E clico em executar. E aqui ele traz então a contagem de quantas OS de qualquer tipo, né, eu consegui concluir no meu sistema. Bom, então, voltando aqui, nós descobrimos então que o SQL é uma linguagem, né, uma linguagem estruturada, ela tem uma sintaxe e a gente utiliza essa linguagem para saber dados que estão dentro do banco de dados. Existem também outros usos para o SQL, por exemplo, quando o sistema ele atualiza os dados dentro do banco de dados, ele usa SQL. Quando o sistema ele insere, quando ele deleta dados dentro de um banco de dados, ele também usa SQL. Aqui nós somente vamos utilizar o SQL para selecionar dados, somente o comando select. Né? Não utilize o comando delete, update no seu banco de dados, porque isso deve ser feito pelo sistema. Né? E mesmo quando essa função é utilizada por um usuário avançado, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um backup, enfim, ele tem um preparo para fazer isso. Bom, então vamos avançar. O que é então uma query? Né? Vamos entender isso da seguinte forma. Quando você abre uma tela do Sigma, quando você abre, por exemplo, o Lookedit no Sigma, você tem que entender que o fato de você clicar no sistema e ele abrir ali, na verdade várias ações aconteceram, tá? Em milissegundos isso aconteceu, e aí o resultado que o sistema te traz, ele mostra o que você tem no banco. Então, quando você abre ali o Lookedit, ou quando você utiliza, na verdade, qualquer sistema, né? Quando você utiliza a rede social, quando você utiliza o Google, né? Tudo é muito parecido com isso. Você faz uma interação com um sistema, né? que é um software, ele monta uma query, ele envia essa query para um banco de dados, né? Os sistemas que a gente conhece, eles fazem isso. O banco de dados é diferente, mas a estrutura é muito parecida. Ele faz uma query, ele monta essa query, ele manda ela para o banco de dados, né? Então a gente está aqui. Esse banco de dados ele traz um resultado e a função dele é trazer esse resultado rápido, né? Ele traz ele de volta para o sistema que organiza esses dados de alguma forma e te mostra. Então, por exemplo, você vai na tela do gráfico quantitativo, faz as suas opções, coloca os teus filtros, clica em pesquisar. Nesse momento, o sistema ele monta uma query, ele monta um código que pode ser realmente extenso até, e ele envia isso para o banco de dados. Depois disso, o banco de dados traz o resultado e o sistema interpreta esse resultado e joga na tela em forma de um gráfico, de um relatório, etc. Bom, então agora nós vamos para o que realmente interessa, né? Então, nesse curso avançado, nós iremos aprender a montar a query, montar a pesquisa, né, real que vai para o banco de dados. Por quê? Porque nós queremos montar isso de uma forma diferente, de uma forma que salte aos nossos olhos, né, a informação que nós queremos. De repente não quero um relatório complexo, não quero um gráfico com várias opções, não, eu quero uma informação, eu quero um número, né? E é esse número que você vai buscar fazendo uma query simples, né? E você vai trazer esse resultado e te exibir. Então, na verdade, o que realmente interessa é da query para frente. É quando a gente tem a consulta, a gente vai jogar ela no banco de dados, ele vai trazer um resultado, o sistema pode processar isso e te devolver para você que é o usuário, né? Então, por que, né? No início a gente começou falando de resultados, dos problemas que a empresa pode ter, né? Agora a gente está falando de SQL, né? O que uma coisa vai ter a ver com a outra, né? O que o SQL vai ajudar naquilo. Então, antes a gente estava pensando, se eu soubesse, né, que eu tenho uma dada situação na empresa, né, um número específico, eu estou com 80% do meu orçamento mensal comprometido até agora. Eu estou em 80%, eu estou em 70%, eu estou em 110%, né, do meu orçamento comprometido. Se eu soubesse dessa informação de uma forma mais imediata,
talvez diariamente eu souber disso, né, como seria, né, como a minha gestão poderia ser diferente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir qual é o problema que a gente quer resolver na empresa e a gente vai pensar, né, e qual informação que pode me trazer uma vantagem, pode me trazer um conhecimento maior para que eu possa tomar uma atitude em relação a isso. E com o SQL, a gente vai definir qual é a pergunta certa para o banco de dados que a gente tem que fazer para trazer essa informação. Então, tendo em vista que a gente vai ter um domínio maior sobre o sistema, a questão é, a gente pode fazer qualquer pergunta para o sistema. Antes, um usuário avançado, um usuário comum, né, ele pode fazer as perguntas que o sistema mostra para ele ou até que ele está limitado e as que ele conhece. Né? Então, ele já não conhece todas as funções do sistema e ele só pode usar as que ele está vendo ali no sistema que ele conhece. Ou seja, o mundo de informações que ele poderia visualizar, que ele poderia gerar, está reduzido. Mas agora que ele conhece o sistema, ele sabe quais os dados que o sistema tem e ele vai conhecer a forma como pesquisar esses dados da maneira como ele quiser, ele pode trazer qualquer informação. Pode ser um percentual de orçamento, né? Pode ser um tempo acumulado de parada de todas as máquinas, ou um tempo acumulado de paradas de máquinas críticas, somente das máquinas A, B e C. Né? Pode ser uma informação que ele só queira por esse mês, né? Pode ser a informação que ele quiser, desde que esteja no sistema e desde que ele saiba trazer essa informação da maneira correta. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter alguma prática com o SQL para entender quais são as funções básicas do SQL, né? Como a linguagem funciona em termos gerais, né? E depois nós vamos conhecer como trazer essas informações de formas diferentes. E também quais são as ferramentas que o Sigma tem que me permitem visualizar essas informações de forma diferente. Bom, então, já começando e sendo prático, né? Se eu quiser que o sistema liste todas as máquinas que estão cadastradas, a query, né, na linguagem SQL, essa pergunta fica assim: select espaço asterisco espaço from espaço máquina. E o que é cada coisa? O select asterisco significa selecione, né, o select em si é selecione. O asterisco significa todos os campos. Se eu quiser campo a campo, se eu quiser selecionar o campo A, B e C só, porque todos os campos é muita informação, eu posso trazer esses campos separados por vírgula. From significa da tabela, tá? Pode ser entendido como da tabela. Máquina é a da tabela de máquinas, então selecione todos os campos da tabela de máquinas. O interessante da linguagem SQL é que ela é um pouco até intuitiva depois que você entende a sintaxe dela. Você vai selecionar alguma coisa de algum lugar, né? Você vai dizer o que você quer e depois vai dizer onde o banco tem que buscar essa informação. Né? Não é nada muito complexo. Bom, então, essa linguagem vai fazer isso. Por exemplo, e como é que eu uso essa linguagem dentro do Sigma? Né? Vou abrir aqui novamente o Sigma SQL. Para quem não sabe, o Sigma SQL ele pode ser aberto clicando num dos botões internos do Sigma. Então, eu posso clicar com o botão direito em qualquer, na verdade, em qualquer botão interno do Sigma. Eu tenho aqui a opção Sigma SQL. Né? Eu também encontro o Sigma SQL no módulo de ferramentas lá. Então, aqui abriu o Sigma SQL, eu vou trazer ele para cá. Né? Ok, aqui é a área onde eu digito o código, né? Eu vou digitar alguma coisa aqui. Aqui é onde eu clico para executar ou pressiono F9, né? E depois que eu executo, se eu trouxe se esse código foi válido, se o banco de dados entendeu o que eu quis dizer, né? Ele vai me retornar aqui direto para o resultado. Então é bem simples, eu digito um código aqui, ele vai para o resultado. Então, naquele exemplo, eu usei select para o quê? Para selecionar, asterístico para selecionar todos os campos, from, que significa da tabela, máquina. E aí eu clico em executar. E aqui ele me traz o resultado instantaneamente, né? Então eu vejo aqui todos os meus dados, todas as minhas máquinas, né? É uma forma também de visualizar. Bom, então qual é a questão aqui na sintaxe, né? Select asterisco from. A partir de agora, então, você consegue selecionar todas as informações de qualquer tabela, né?
Então, por exemplo, aqui do lado no Sigma SQL, ele me mostra uma lista de todas as tabelas do sistema. Eu tenho máquina, eu tenho tag, eu tenho OS, né? Eu tenho horas TRAB, de horas trabalhadas, horas TRAB concluídas, horas trabalhadas em OS concluídas, né? Ou seja, eu tenho uma infinidade aqui de tabelas. A questão é, se eu sei qual é o nome da tabela que armazena aquele dado, eu consigo trazer isso para cá, né? Então, esse é a sintaxe mais simples, né? Select asterisco from máquina. Então, por exemplo, eu posso começar fazendo uma query, né? Normalmente a gente faz isso, a gente escreve uma query base que funcione de uma tabela, a gente descobre quais são os nomes dessa tabela. Então, por exemplo, eu sei que é o código da máquina, então é o mac code, vírgula mac underline desk. Deixa eu ver, mac underline desk. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade aqui é máquina underline código e aqui mac underline desk. Clico em executar F9 e ele me traz aqui. Uma questão importante aqui das pesquisas, né, é que eu posso imprimir essa pesquisa. Eu posso tirar isso aqui e, por exemplo, imprimir, né? E eu também tenho a opção de exportar campos para o Excel, né, que também é bem útil, né, quando a gente está fazendo um trabalho de integração ou eu quero fazer um ajuste nos dados, eu posso exportar esses dados para o Excel e lá está todas as minhas máquinas e as suas descrições, né? Então é bem simples. Então você veja que utilizando uma linguagem simples, você traz uma máquina, uma listagem para o Excel, de lá você já consegue imprimir, enfim. Bom, então agora nós vamos conhecer um pouco das possibilidades do SQL, né? Vamos voltar para cá. Voltar para cá, né? Então aqui na apresentação nós temos outras funções. Por exemplo, essa que eu acabei de demonstrar são os campos de código e descrição de uma máquina, né? Bom, então isso é o SQL. A gente consegue ainda fazer muitas outras funções com o SQL, né, que a gente pode ver na próxima aula, né? A gente pode contar registros, a gente pode somar tempo de parada, a gente pode fazer uma série de registros aqui. A gente pode concatenar dados e assim vai. Mas agora a gente vai querer entender, na verdade, quais são as ferramentas que o Sigma tem que trabalham junto com o SQL, né? Quais são as ferramentas que trabalham junto com o SQL? Nós temos algumas, por exemplo, as pesquisas personalizadas. O que são, então, as pesquisas personalizadas? É como se você gravasse a pergunta que você quer fazer para o banco de dados e depois disso você deixa ela ali pronta. A partir desse momento, se você quer fazer a mesma pergunta para o banco de dados, você vai ali e você não precisa digitar aquele código de novo, ele já está ali pronto. Então, uma pergunta que você pode fazer, você grava isso no banco de dados, depois disso ela vai estar disponível a 2 cliques, né? Realmente muito, muito fácil. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo real disso. Por exemplo, eu quero que uma consulta, né, que me traga aqui todas as minhas máquinas com o código e a descrição. Pergunta simples. Bom, acessei a tela de SQL, digitei aqui, cliquei em executar, está me trazendo o resultado. Ótimo. O que eu preciso fazer? É simples, eu venho aqui em pesquisas personalizadas, né, nessa aba, clico em nova pesquisa e aqui embaixo na descrição eu vou digitar listagem de máquinas. Aqui eu vou digitar qual o nível de acesso permitido, né, qual o nível de acesso que permite visualizar essa pesquisa. Coloque 100 caso você não tenha configurado níveis de acesso. Ok, dei uma descrição e um nível de acesso para ela, vou para a aba SQL, né, e clico em executar. Quando eu faço isso, se eu estou editando uma pesquisa personalizada, ele me pergunta, deseja salvar o registro? Eu vou dizer que sim. Salvou com sucesso e me mostrou o resultado. Ok, e agora? Bom, agora vamos dizer que eu tenha um usuário, né, que não quer, nem vai querer aprender SQL, né? Então, e eu quero deixar essa lista aqui, mesmo que eu adicione uma máquina nova,
Eu quero deixar essa lista, essa query, pronta para ele. Então, eu faço isso. Eu crio uma pesquisa personalizada. E aí, a próxima vez que eu abrir o sistema, que ele abrir o sistema, ele vai ver isso aqui, ó, listagem de máquinas. Se ele der 2 cliques, o sistema vai executar aquela query e vai mostrar para ele o resultado. Bom, então, o que a gente consegue fazer a partir daqui? A gente consegue fazer, na verdade, qualquer pergunta para o banco de dados que possa ser feita com SQL, a gente consegue armazenar ela ali dentro e a gente consegue permitir que os outros usuários acessem essas perguntas a partir de somente 2 cliques. Né? Ou seja, meu chefe quer uma informação básica. Né? É isso, isso e isso. É isso que ele quer saber. Né? E ele quer saber isso todo dia de manhã. Quando ele chega no trabalho, é isso que ele quer saber. O que eu posso fazer? Simples, eu crio uma pesquisa personalizada que traga a informação que ele quer, registro aqui, né? Quando ele clicar 2 vezes aqui, ele vai ver a informação que ele quer, de uma maneira mais simples possível, certo? Então, isso é pesquisa personalizada. A gente tem também, né, uma função das pesquisas personalizadas, que são as pesquisas paramétricas, como a gente chama. O que é isso? É uma pesquisa que pode levar um parâmetro. Vamos dizer que eu queira saber somente as máquinas de um determinado grupo. Né? Ou seja, eu quero saber quais são as máquinas que são do grupo, por exemplo, de injetoras. Né? Como eu tenho aqui centro de usinagem, eletroerosão, esmeril, estufa, etc. Eu quero uma listagem que seja só de um grupo. Né? Mas eu não quero que essa listagem seja estática. Eu quero que eu entre ali, clique para executar a pesquisa, o Sigma me pergunte o grupo, eu digite o código do grupo, eu clique em pesquisar e aí ele traz somente as pesquisas daquele grupo. Né? Então, dá para fazer isso também. Por exemplo, eu vou aqui alterando a minha query. Se eu não me engano, o código do grupo é assim. Se eu errar, eu vou ficar sabendo. Não errei, acertei. E aqui ele me trouxe, olha, grupo código. Né? Então, eu estou trazendo aqui o grupo. Agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma cláusula onde eu posso quebrar a linha aqui também, não tem problema nenhum. É bem melhor se eu fizer isso, inclusive. Deixa eu quebrar aqui. Onde o GRP, no SQL aqui do Firebird, eu posso usar a letra maiúscula, minúscula, tanto faz. Tem alguns que, apesar de pela regra não, o SQL deveria ser independente de maiúsculo ou minúsculo, tem alguns bancos que não aceitam isso. Mas aqui a gente pode usar maiúsculo ou minúsculo, então. Então, onde o grupo do código seja igual a, por exemplo, deixa eu ver aqui, algum grupo que na verdade exista, né? Senão ele não vai me trazer nada de volta. Por exemplo, PRE de prensa. Então aqui você vê que ele só trouxe as prensas, né? Agora é o seguinte, ó, eu já fiz a pesquisa e eu fiz ela de forma que eu consulte o grupo. Só que isso aqui ainda é uma informação estática, né? Quando o usuário executar, se eu salvar isso do jeito que está agora, ele vai somente trazer sempre das prensas, né? Mas não, eu quero colocar uma condição que seja um parâmetro, né? Eu quero colocar uma condição que o usuário possa escolher na hora que ele está executando a pesquisa. Então, eu vou colocar isso como um parâmetro. Né? E eu vou sinalizar para o Sigma que aquele parâmetro é uma string, como nós chamamos. Esse help aqui, ele diz exatamente qual é, quais são os caracteres que a gente deve indicar para o Sigma entender qual é o tipo de dado que eu estou me referindo. Né? Então, string é para caracteres alfanuméricos. Ok, então definir que é uma string e definir que é um grupo ali embaixo. Né? Quando eu clicar em executar, o que acontece? O sistema mostra essa telinha que não mostrava antes. Né? Então o sistema está fazendo algo mais inteligente aqui. Ele está me dizendo o seguinte: opa, você disse que você quer uma pesquisa com parâmetro, porque você colocou aquele 2 pontos grupo ali, e você disse que aquilo é uma string. Então eu vou te dar uma caixa de texto aqui para você digitar. Ok, e aí eu digito. Por exemplo, PRE de prensa, né, que é o código do meu grupo. Clico em OK.
e aqui o sistema trouxe. Agora, se eu quiser outro grupo, né, que não seja a prensa, eu posso também preencher ali dentro. Resultado, da mesma forma como eu fiz antes, eu posso gravar essa listagem de máquinas, né, e agora eu vou chamar essa listagem de máquinas por grupo, com nível de acesso 100 também. Volto para SQL, executo, vou digitar aqui, ok, salvou o registro, e feito aqui o sistema me trouxe a informação aqui das prensas excêntricas, né? Então, vocês vejam que o que eu fiz? Eu criei aqui uma query que eu inventei agora, né? Dessa tabela que eu escolhi agora, filtrando por esse grupo que eu decidi agora, né? E eu digitei aqui o grupo que eu quis. Isso significa que você pode fazer isso para qualquer tabela do sistema, inclusive combinar N tabelas diferentes do sistema para fazer essas pesquisas. Então, existem pesquisas que podem ficar longas, né? E serem bem mais complexas que essa. Mas isso é para ter uma ideia de o quão eu posso personalizar esses filtros, essas pesquisas que o sistema me traz. Então, isso já deu uma boa ideia da utilidade dessas funções aqui.